E agora entrando na reta final do nosso encontro Mulheres com você aqui na Imagem da Cidade, aproveitando esse momento para deixar aquele beijo todo especial para os aniversariantes da semana, entre eles a minha irmã, a Andréia Bichelin Coelho, de aniversário, celebrando uma nova fase, entrando num novo ciclo e recebendo aquele carinho de toda a família, aquele carinho que vem do esposo, o Claudinei, também dos filhos, o Vitor e a Camila, do netinho lindo Murilo e, claro, de todos, né? Dos pais, nós, irmãos, os clientes do dia a dia, já que a Andréia tem um salão de beleza e tenho certeza que também estão aqui nesse momento para parabenizar, para deixar aquele carinho todo especial e para dizer como você é importante na vida de cada um de nós, na vida de muitas pessoas que fazem parte também desse teu dia a dia, que fazem parte dessa tua história, tá? Um beijo no teu coração, feliz aniversário. E assim, aos demais aniversariantes, sintam-se abraçados pela nossa família, pela família aqui da TV Galega. Família também muito evidente no nosso momento agora, na nossa próxima pauta, o assunto colocado em evidência com a minha convidada, a Josi Menestrina, que é idealizadora da ONG Ablupá, que é a Associação Blumenauense de Pais e Amigos dos Autistas, comigo, aqui no meu espaço, no nosso espaço da TV Galega. É a primeira vez, então seja bem-vinda, tá, Josi? Obrigada, Denise. Prazer estar aqui com você e com a sua audiência. Pois é importante colocar esse trabalho de vocês, importante dividir com a nossa audiência, que em Blumenau também conta com uma associação como a Ablupá, e ao mesmo tempo com essa missão tão linda de envolver, de ouvir e de também proporcionar, né, momentos importantes com pais, os amigos dos autistas, que é uma realidade cada vez mais crescente, mais presente na nossa sociedade, né, Josi? Isso, comprovadamente, né, os números indicam essa crescente. Mas eu costumo dizer que eu acredito muito no poder da sociedade civil organizada. E acho que, embora a demanda cresça, a gente pode sim, colaborando, somando forças, fazermos mais e irmos mais longe. E assim tem sido o trabalho de vocês na Ablupá, somando forças, fazendo mais e indo cada vez mais longe? Sim. A gente começou não tem muito tempo, costumo dizer que a gente é um bebê ainda. A nossa associação realizou a sua primeira atividade, um café com apoiadores, em fevereiro. Em março já foi a primeira atividade com as mães. A gente nunca ficou um mês sem fazer uma atividade para com as famílias, para com as crianças, fora o que a gente faz nos bastidores, as coisas que a gente arrecada, que a gente consegue entre nós para suprir as necessidades que são trazidas. E assim tem sido. E é um motivo de muito orgulho. Funciona muito bem porque tem demanda. E ao mesmo tempo que tem demanda, é o que eu digo, as pessoas elas querem ajudar. Se você der a elas a oportunidade de se integrar em algum projeto onde elas possam fazer bem ao outro, elas querem. Não peça para elas encabeçarem, mas elas tendo a oportunidade de colaborar com o que elas tiverem, com o tempo, com a disposição, como é o caso da Escola de Mães Atípicas, né, que nós vamos falar mais para frente. Com o que você pode contribuir? Vai ajudar alguma família, vai ajudar de alguma forma, e é isso que a Ablupá propõe. Ô Josi, como é que nasceu essa missão? Como é que nasceu essa vontade de criar essa associação? Que nem você mesmo falou, é um bebê ainda, mas tem muito que já fez e assim também será essa construção daqui para frente. Como é que nasceu esse trabalho de vocês? Olha, foi tudo muito especial. Eu acredito que tenha nascido a partir do momento que eu me tornei uma mãe atípica. Eu sou mãe do Anthony, ele tem 12 anos e o Anthony ele foi diagnosticado aos 7 anos com TDAH e TOD e aos 9 anos foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista. Aos 9 anos, Denise, quando ele recebeu o diagnóstico, eu era uma mãe esgotada. Eu não tenho problema nenhum de falar isso, embora sim, a sociedade é muito preconceituosa no que tange os problemas da mente, mas comprovadamente as mães atípicas têm uma incidência maior a sofrer de depressão. E eu já fui essa mãe, né, sou essa mãe que luta contra esse quadro. E aí quando eu entendi, quando eu comecei a andar com outras mães atípicas, e eu comecei a ver a luta delas, eu me encontrei. Foi como se eu tivesse descoberto a minha tribo. Não, são com essas pessoas que eu preciso andar. Eu quero me curar, eu quero fazer o bem ao próximo, mas para isso eu preciso estar bem. Então, assim, eu quero fazer em prol dessas pessoas e com essas pessoas. Então, eu digo que foi aí que nasceu, em meados de 2023, quando eu comecei a caminhar com outras mães atípicas.
E aí eu comecei a ver a luta delas, comecei a me envolver, comecei a entender que se elas conseguiam, eu também conseguia, ao mesmo tempo que se eu conseguisse, eu também estaria influenciando outras mães. E definitivamente eu decidi abrir a associação junto com o meu marido em outubro de 2024. Eu tive a ideia, conversando com uma amiga, eu queria muito fazer algo pela causa, e essa amiga disse pra mim assim, essa amiga mãe de autista também, Josi, já que você tem essa coisa da liderança tão forte, por que você não abre uma associação? E aquilo fez tanto sentido pra mim, eu me apaixonei, foi amor à primeira vista. Eu entendi que aquilo já estava dentro de mim, eu só não tinha visto ainda. Então, imediatamente eu comecei a unir forças com outras pessoas, com quem eu tinha no meu entorno engajado com a causa, e daí a gente não parou mais. Você mencionou outubro de 2024. A gente está caminhando para o mês de outubro, está caminhando para esse primeiro aninho ainda da associação. É emocionante. Ao mesmo tempo, entender também essa razão, essa missão e essa necessidade de poder abraçar tantas outras famílias que vivem sim às vezes o seu sofrimento, que vivem sim as suas lutas diárias, mas sabem que podem contar agora também com esse trabalho de vocês, né? Que importante ao mesmo tempo também dividir o nosso espaço aqui para poder compartilhar esse momento com quem nos acompanha. E aí nasceram várias ações. Ao longo desse primeiro ano, que está ainda caminhando para esse primeiro ano, nasceram várias ações nesse dia a dia de vocês, Josi. Isso, aí foram surgindo. Quando a gente fez, a primeira ideia que eu tive, ali em outubro, quando eu decidi abrir a associação, eu me dediquei aquele final de ano ali para recrutar os integrantes da diretoria. Mas aí eu já queria startar isso, fazendo alguma coisa, né, pelas outras pessoas no começo do ano. Então, em janeiro, a gente fez um café de ideias, onde pessoas interessadas em colaborar foram convidadas. Nós tínhamos mais ou menos umas 22, 23 pessoas naquele café, e a gente fez um cronograma para meio ano de atividades. O que a gente queria fazer mês a mês para as famílias atípicas. Não vou te dizer que tudo saiu exatamente como planejado naquele café. Muitas coisas saíram melhores, outras não aconteceram porque não eram viáveis. É muito fácil sonhar, mas quando a gente traz para a realidade, às vezes é muito mais desafiador e você não dispõe dos recursos. Mas o importante é, todo mês uma ação foi feita. E além dessas ações, né, como eu disse, aquilo que a gente faz nos bastidores. Já foram 2 Acolhe Mães, que são cafés onde as mães têm a oportunidade de ser ouvidas por psicólogas. Num desses cafés nós tínhamos, além de psicólogo, vários outros profissionais, como nutricionista, uma enfermeira para ensinar elas a fazer o autoexame, tivemos uma esteticista, tivemos uma maquiadora, tivemos alguém para fazer as unhas delas, porque a gente quer que elas se sintam bonitas, a gente quer colaborar para que as mães olhem, elas são bonitas, elas merecem sim um tempo de cuidado, e é isso que a gente quer promover. E é isso que tem acontecido e tem sido maravilhoso. Não é só falar da causa do autismo ali nesses encontros. Tem que ter ação. Tem muita coisa a mais ali presente também, Tem que né? ter ação, tem que ter ação. A gente tem que fazer alguma coisa, ser movido por ações. E aí temos a Escola de Mães Atípicas, que inclusive já proporcionou ali fazer pães, colocar a mão na massa e ao mesmo tempo também compartilhar experiências, viver um dia especial. Nossa, foi maravilhoso. Foi assim, emocionante. Nós tivemos a participação de aproximadamente 20 mulheres. Cada uma ganhou um avental com a estampa do quebra-cabeça, do autismo, né? Embora eu ache importante dizer que nós estamos abertos a qualquer família atípica. Ninguém vai ser segregado, mas o meu filho tem síndrome de Down, tem paralisia. Eu gosto de dizer que nós somos em 3 irmãos da minha casa, cada um tem um filho biológico. Meu sobrinho, filho do meu irmão mais velho, tem paralisia, o meu é TEA, TOD, TDAH, e o da minha irmã é TEA também. Então, assim, a Blupá está aberta, e essa oficina foi emocionante. Nós tínhamos lá, conseguimos uma parceria com uma empresa de recreação, eles nos cederam uma cama elástica, nós tínhamos lá alimento para as crianças, nós tínhamos brincadeiras. Uma das nossas voluntárias, ela me mandou as fotos, durante a semana ela fez um painel sensorial, feito com papelão, para que as crianças pudessem brincar com aquilo. Ela ensinou as crianças, a Aline, a fazer uma garrafinha com alguns insumos que ficava um produto para que a criança se acalme. Tinha uns glitters, umas pedrinhas dentro, e as crianças amaram, eles sentaram em roda e fizeram aquilo. Então, eu acho importante dizer também que a gente cuida das crianças também, porque muitas mães não têm rede de apoio, Denise. Então, se a gente for dizer assim para elas, a gente está promovendo para você, mas você não pode levar sua criança, a gente vai estar causando uma frustração nela.
Então foi muito legal. Nós tivemos uma professora voluntária, a Betânia. Ela ensinou várias técnicas. A gente aprendeu muita coisa, aprendemos pão integral, aprendemos diversos tipos de cuca, bisnaguinha, pão com canela, pão recheado com queijo, presunto. Foi maravilhoso. E deu para saborear tudo isso ali? Deu para saborear. Nós voluntários, cada uma levou algo para passar no pão, uma geleia, uma chimia, né? Gosto de ser bem alemã. E no final a gente sentou para partilhar da mesa. Eu acredito muito no poder da mesa. Então nós fizemos uma mesa posta, sempre tem que ter mesa posta. Eu sou apaixonada por mesa posta e eu gosto de ensinar as pessoas que você pode fazer algo aconchegante a partir do simples. Eu gosto de pregar isso na vida das pessoas, sabe? Que o momento de comunhão você pode transformar ele num momento de beleza usando coisas simples que você dispõe. E muitas pessoas esperam, né? Por aquele melhor momento, por aquele objeto a mais e acabam deixando realmente aquele momento importante ali do seu dia a dia passar porque estão esperando alguma coisa a mais para tornar ele único. Todo dia é especial, porque pode ser o último. Todo dia é especial e são mínimas coisas que podem fazer a diferença na vida das famílias atípicas. Então começa na minha casa, começa com o meu casamento. Uma coisa que me mobilizou demais a fazer esse trabalho, Denise, é o fato de que eu tenho um filho autista, eu tenho um marido parceiro, o meu filho tem um pai maravilhoso que apoia, que incentiva, que dá toda a liberdade que eu preciso para poder pegar firme, né, no projeto. Me apoia, me incentiva. Quando eu não tô bem, não tô com paciência, isso é muito comum na vida da mãe atípica, o meu marido aguenta as pontas, ele ajuda demais, ele faz a parte dele com o nosso filho, mas eu sei que muitas não têm isso. E mesmo assim eu acho que é difícil. Mas se é difícil, mesmo você tendo um parceiro do lado, e quem não tem? Então é essas coisas que a gente quer levar uma solução para a sociedade. A gente quer dizer para as pessoas que elas não estão sozinhas. Até parece que está, eu concordo. Eu atendo mãe todos os dias, eu não passo um dia sem falar com uma, nunca, não sei o que é isso. Às vezes eu até silencio o grupo porque eu tô precisando de um momento para mim. Mas sempre que alguém me procurar, eu sou uma pessoa muito acessível e eu não vou negar ajuda para ninguém. Ou a gente vai pensar juntos, ou a gente vai colocar no grupo. A gente vai dar um jeito. Alguma coisa a gente vai tentar fazer por aquela mãe que está desesperada. E eu sempre digo, parece que você está sozinha, mas você não está. Ô Josi, claro que a gente não vai aqui citar nomes, mas, por exemplo, né, trazer um pouquinho dessas angústias. Que angústias te chegam até vocês agora que tem essa associação tão importante em Blumenau, né, de pais e amigos dos autistas, a Blupar? Que tipo de angústias chega até vocês por parte dessas mães que têm vocês agora como um ombro amigo? São bem variadas. Mas é muito corriqueiro a falta de uma medicação que não tem na rede ou que está em falta naquele momento. Nós temos um bom relacionamento com a Secretaria de Saúde. O secretário de Saúde de Blumenau disponibilizou alguém da Secretaria para sempre que a gente tiver uma dúvida, acioná-lo para perguntar, né? A questão de emprego, muitas mães que gostariam de auxílio para estar gerando uma renda, e aí foi onde nasceu a Escola de Mães Atípicas. Outras querem alguma coisa para trabalhar meio período que seja fora de casa enquanto a criança está exercendo as suas atividades escolares. Então são muito variadas. Às vezes as pessoas nos procuram só para desabafar, só para dizer estou exausta, me sinto incompreendida, e a gente acolhe, a gente escuta, a gente oferece o ombro, a gente diz que compreende. A gente compartilha as nossas vivências. Tem e de no tudo. Universo do autismo também tem diferentes histórias, diferentes situações, tem diferentes olhares para quem tem o diagnóstico do autismo. E os pais sabem muito bem disso, e a própria sociedade às vezes não entende realmente essas diferenciações que estão ali presentes nesse dia a dia da família, né? Eu recebi o meu diagnóstico de autismo em janeiro desse ano. E algumas pessoas, assim, eu sei que elas fazem isso na inocência, né? Mas você não parece, você se comunica, mas você não parece autista porque você é tão independente. Mas eu sei os custos que eu tenho. Eu sei que há um preço. A diferença é que eu tenho 38 anos e eu aprendi a mascarar muitas vezes as minhas dificuldades. Embora hoje eu estou num momento da vida em que eu sei que se eu não estou me sentindo bem, eu tenho a quem compartilhar. Mas muita coisa só vem com o tempo, com a maturidade e com o autodescobrimento. Mas o meu filho, por exemplo, ele é autista não sociável. Então ele evita se comunicar com as pessoas, ele não vai olhar no seu rosto. E tá tudo bem. São apenas as diferenças de um para outro. Mas o fato do meu filho ser, do meu sobrinho ser e eu ser, me ajudou demais nesse diagnóstico, porque eu pude até mesmo
me perdoar de muitas coisas que eu não entendi a meu respeito. E tudo isso foi transformado num mecanismo para ajudar as outras pessoas. E a tua fala aqui, Josi, dividindo com quem nos acompanha agora em casa, traz também duas interpretações que muitas pessoas acabam também imaginando que não fariam presente do universo do autismo. Por exemplo, uma mulher com autismo e, mais do que isso, um adulto se descobrindo ser autista, né? Porque a gente tem aquele olhar para a criança, para o bebê, para um primeiro aninho, segundo aninho, terceiro, quarto, quinto aninho, se descobrindo, tendo diagnóstico. Mas o teu caso veio na fase adulta e, ao mesmo tempo, você é uma mulher também com autismo. Exatamente. O que se costuma dizer com relação aos menores números das mulheres com autismo, né, das meninas, é porque a gente tem uma facilidade em mascarar e em se adaptar àquilo que o mundo nos pede. Então, está tendo custos, mas a gente consegue. A gente consegue fingir que está tudo bem. Os nossos hiperfocos, eles são coisas mais aceitáveis. Eu sempre tive hiperfoco com livro, com leitura. Então, assim, qual é a estranheza disso? Nenhuma. Mas aí você vê os meninos tendo hiperfocos mais ousados, fica mais fácil esse descobrimento. Então, há um custo para as meninas. E eu gosto de falar desse assunto porque é muito comum. Nossa, isso é demais, assim. Eu acho que eu tenho alguma coisa também. Eu ouço direto das mães. Só que essas mães, elas não têm tempo para cuidar de si. Porque se já falta recurso para a criança, que seja o adolescente, né? Ela não vai se priorizar. Não vai. E não dá para a gente dividir nesse momento, falar de um ou de outro. Quando a gente fala da ABLUPA, que é a Associação Blumenauense de Pais e Amigos dos Autistas, estamos sim olhando para os autistas, mas estamos acolhendo as famílias. Com certeza. As mães principalmente. Com toda certeza. Com toda certeza. E embora as duas coisas são abraçadas, porque é um remédio que não tem, a gente dá um jeito de arrecadar, a gente arruma, às vezes até uma mãezinha, como por exemplo a informação que a gente trouxe, muita coisa é em torno da informação. Muitos autistas nível 3 de suporte, eles usam fralda. E aí a gente foi atrás da informação e eles têm direito a pegar gratuitamente na farmácia, desde que tenha um documento do médico dizendo quantas fraldas aquela criança utiliza por dia, mais o documento do responsável e do filho, e tá tudo certo, você vai lá e retira, se eu não me engano, são até 40 fraldas a cada 10 dias. Então, informação que a gente leva, direitos que muitas vezes até já existem, embora muita coisa a gente precisa conquistar ainda. Mas o diferencial da ABLUPA é: você importa. Você mãe, você pai, você importa também. Você precisa de cuidado, de atenção. A gente não pode ficar só falando do teu filho. A gente não pode falar só das necessidades do teu filho. A gente também precisa falar das tuas necessidades. E o que vem pela frente, olhando para a Associação Blumenauense de Pais e Amigos dos Autistas? Então, eu trouxe duas novidades aqui para você. A primeira, a próxima, nesta quinta-feira vai acontecer uma live na nossa página. Essa live ela vai contar com a participação de uma farmacêutica. Eu não me recordo o nome dela agora, mas ela é integrante de uma associação ali de Florianópolis chamada Santa Cannabis. É comprovado que existem muitas crianças que evoluem muito, progridem muito a partir do uso do canabidiol. Mas é moroso, é difícil de conseguir, e a ABLUPA está se propondo, fez uma parceria com uma associação que faz esse trabalho. Uma mãe da nossa associação já está sendo atendida, conseguiu o medicamento com um valor social, porque a associação que nós estamos fazendo parceria, ela dispõe de um programa social para atender, e nós estamos trazendo essa novidade para Blumenau. Então nós queremos viabilizar essa conversa. Ninguém está falando aqui de uso recreativo, não, gente, é uma medicação que faz comprovada, que traz realmente benefícios. Que traz benefícios. São crianças que não falavam, nós temos na associação crianças que não se comunicavam. E a mãe foi lá, lutou, pleiteou aquilo, conseguiu, e hoje a criança teve assim melhoras muito significativas. Então, a gente quer dar essa oportunidade. A gente quer ser esse braço que une as famílias daquilo que elas precisam e não fica só reivindicando do outro, sabe? E além da live, o que mais teremos? Você falou que tem mais uma novidade. Além da live, onde a gente vai estar falando sobre esse assunto, né, e sobre o que a gente vai fazer para viabilizar, nós temos também, já está criado, está em fase de divulgação, um site chamado Cada Um. O nome da página é Universo Cada Um, você encontra lá no Instagram. Esse site você pode entrar,
fazer o seu cadastro e você consegue cadastrar informações básicas do seu filho atípico. Em se tratando de uma criança autista, você pode cadastrar, por exemplo, o que desestabiliza aquela criança, o que a acalma, o que fazer. Tem criança que vai funcionar bem com um abraço na hora que ela estiver em crise, outra não, precisa de distância. Então são essas informações que você consegue colocar naquela página, aquilo gera um QR Code, você pega aquele QR Code, cola no crachá da criança, ou num relógio, ou numa pulseira, em algum documento, e a partir do momento que um professor, que alguém que estiver cuidando daquela criança, apontar a câmera do celular, ela vai ter acesso àquelas informações, uma música que aquela criança gosta, um cheiro que faz mal ou que faz bem, tudo pode ser bom ou ruim. E também é o contato, né, da pessoa que deve ser chamada ali numa possível emergência. Então isso assim foi ideia do advogado da Associação Ablupar, Dr. Alexandre Loureiro, ele nos chamou, realizamos em parceria. Houve a contratação de uma equipe para desenvolver esse site e está muito lindo, assim, me chamaram para observar, né, pegar algumas orientações e a gente tem planos com isso, né? Nunca de transformar em algo cobrado das famílias atípicas, mas que tenha cada vez mais informação ali dentro, que profissionais possam estar ali dentro oferecendo seus serviços, né? Disponibilizando, por exemplo, uma palestra, disponibilizando alguma coisa que vai ajudar essa família. Então, é algo muito lindo. Uma forma de pensar em cada um na prática, na essência. Está finalizando. Então, nas redes sociais, como é que a gente encontra o trabalho de vocês, Josi? @ablupar no Instagram, por enquanto a gente ainda não criou canal do YouTube e nem página no Facebook, mas você encontra no Instagram, ali você vai ficar sabendo de todas as nossas novidades, de todas as nossas agendas, pode chamar no direct também, a gente não demora a responder, tem o grupo das famílias atípicas, a gente pode te inserir, você fica sabendo até antecipadamente, né, das nossas programações. Hoje o nosso grupo conta com aproximadamente 150 pessoas, os links das vaquinhas que a gente divulga, como por exemplo o caso do Santiago, que é um autista nível 3 de suporte, que precisa de uma cirurgia, ele tem uma doença rara, então a gente coloca ali todos os links, o link do cada um vai estar ali também, então tudo dentro da nossa página. Encantada com tudo que eu ouvi aqui, obrigada por estar conosco e por dividir também todo esse dia a dia da Ablupar. Parabéns, tá? Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada por dar espaço e viabilidade para esse projeto acontecer. Gente, e assim terminamos o nosso encontro, tá? Também agradecendo você que esteve do outro lado, acompanhando todo o assunto, todos os assuntos colocados em evidência aqui na nossa programação e, claro, também, né, a equipe da loja Maria Tereza Moda Mulher, a loja que me veste, já a nova coleção ali te esperando, coleção Primavera-Verão na loja Maria Tereza Moda Mulher. Um beijo para toda a equipe, tá? Uma ótima semana para você, fique com Deus e até a próxima quarta-feira em mais um encontro Mulheres aqui na Imagem da Cidade, aqui na nossa TV Galega.